Existe um momento quase invisível em que você perde a paz. Não é no grito mais alto. Não é na discussão mais acalorada. Não é na grande traição que todos enxergam. É antes. Muito antes. É naquele comentário atravessado no trabalho que você finge ignorar, mas leva para casa. É no olhar de desprezo que você sente, mesmo que ninguém tenha dito nada. É na expectativa frustrada que fica rodando na cabeça enquanto você tenta dormir. A paz não vai embora de uma vez. Ela se dissolve em pequenas concessões emocionais que você faz todos os dias. E quando percebe, já entregou seu humor, sua energia e até sua dignidade para pessoas que nem sabem o impacto que causaram. Agora me responda com sinceridade: quantas vezes alguém estragou o seu dia, sem nem saber que tinha esse poder sobre você? Se esse tema toca em algo profundo aí dentro, já deixe o seu like agora. Isso mostra que você está comprometido em fortalecer a própria mente e viver com mais consciência. Hoje eu quero caminhar com você por 10 atitudes silenciosas que os praticantes do estoicismo desenvolveram para nunca mais serem reféns da irritação. Não é sobre frieza. Não é sobre virar pedra. É sobre força emocional. E no final, você vai entender algo que pode mudar sua forma de viver. A paz não é um prêmio que alguém te entrega. É um cultivo diário. E talvez seja sua maior arma. O estoicismo nasceu na Grécia Antiga, mas ganhou profundidade prática em Roma com nomes como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto. Não eram homens isolados do mundo. Eram líderes, conselheiros, escravos libertos, imperadores. Pessoas que enfrentaram guerras, traições, doenças, perdas. Eles não buscavam uma vida fácil. Buscavam uma mente firme. Marco Aurélio escreveu algo poderoso: a calma é invencível. Perceba a força dessa frase. Invencível. Primeira atitude: respirar antes de reagir. Imagine a cena com mais clareza. Você acordou cedo. Já começou o dia resolvendo pendências. Talvez tenha filhos, talvez netos. Talvez ainda esteja trabalhando duro, mesmo depois dos 50, porque a vida não desacelera só porque a idade avança. Existem contas para pagar. Existem pessoas que dependem de você. Existe uma reputação construída ao longo de décadas. Você entra no carro com a mente ocupada, pensando em prazos, em compromissos, em decisões que ninguém mais pode tomar por você. No meio do trânsito, um carro surge do nada e corta sua frente de maneira agressiva. Buzina como se você estivesse errado. O motorista ainda faz um gesto de provocação. Nesse exato momento, seu corpo reage antes de qualquer pensamento racional surgir. O coração dispara. Os ombros enrijecem. O maxilar trava. As mãos apertam o volante com mais força. É quase automático. O impulso é imediato. Acelerar, buzinar de volta, provar que você está certo. Afinal, depois de tantos anos de vida, você não aceita desrespeito facilmente. Mas é aqui que entra o estoicismo de forma prática, não como teoria distante, mas como ferramenta de sobrevivência emocional. Epicteto ensinava algo simples e profundo. Não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. O fato é neutro. Um carro fechou você. Todo o resto é interpretação. Ele me desrespeitou. As pessoas estão cada vez piores. Isso é um absurdo. Perceba como, em segundos, o acontecimento externo já virou uma narrativa interna. E essa narrativa começa a consumir sua energia. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Pequeno. Invisível para quem vive no automático. Mas gigantesco para quem pratica o estoicismo. É nesse espaço que mora sua liberdade. Se você respira fundo, mesmo que por 3 segundos, algo muda. O oxigênio desacelera o corpo. O corpo envia um sinal para a mente. A mente recupera o comando. Você deixa de ser conduzido pela emoção e passa a conduzi-la. Se reage no automático, entrega seu estado emocional a um estranho que talvez nunca mais verá na vida. Agora eu te pergunto,
Faz sentido alguém que você nem conhece decidir como você vai se sentir pelo resto do dia? Respirar antes de reagir não é passividade. É soberania emocional. Da próxima vez que sentir o sangue subir, experimente fazer uma pausa consciente e pergunte: isso realmente merece minha energia? Se essa reflexão já está fazendo diferença para você, deixa o like agora. Isso fortalece o canal e mostra que você quer aplicar o estoicismo na prática, não só ouvir sobre ele. Segunda atitude: observar, mas não absorver. Agora imagine outra situação. Você está no trabalho, ou em um almoço de família, ou até em uma conversa casual. Alguém faz um comentário aparentemente pequeno. Não é um ataque direto. Não é uma ofensa explícita. Mas tem aquele tom, aquela ironia sutil, aquela indireta que parece ter endereço certo. Você escuta. Finge que não se importa. Continua a conversa. Mas, horas depois, o comentário ainda está ali, repetindo na sua mente. Você tenta se distrair, mas a frase volta. Tenta dormir, mas a cena reaparece. Por quê? Porque você deixou entrar. No estoicismo, aprendemos que a mente precisa de vigilância constante. Epicteto comparava pensamentos e impressões a visitantes batendo a porta. Nem todo visitante merece entrar. Imagine sua mente como sua casa. Você cuidou dela por décadas. Construiu valores. Desenvolveu caráter. Aprendeu com erros e acertos. Você deixaria qualquer pessoa entrar suja, espalhar lixo pela sala e sair como se nada tivesse acontecido? Então por que permitir que palavras mal colocadas ocupem espaço precioso dentro de você? Observar é diferente de absorver. Observar significa reconhecer: isso foi desnecessário. Absorver significa internalizar: isso me define. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como um exercício diário de disciplina mental. Ele lembrava que a opinião dos outros não altera sua essência. Quando alguém faz um comentário atravessado, você tem duas opções: transformar aquilo em um peso emocional, ou deixar passar como algo que não merece residência fixa na sua mente. E aqui vai uma pergunta importante: você costuma absorver tudo o que escuta, ou já aprendeu a filtrar o que realmente importa? Escreve nos comentários como você reage nessas situações. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão aprendendo a fortalecer a própria mente. Terceira atitude: não se envolver em disputas inúteis. Com o passar dos anos, algo deveria ficar claro: energia é recurso limitado. Depois dos 35, 40, 50 anos, você já percebeu que não tem mais tempo para brigas vazias. A vida ensina que desgaste emocional cobra um preço alto. Mesmo assim, muitas discussões começam pequenas. Quando você percebe, já está no meio de uma batalha de ego. Uma opinião diferente vira provocação. Um comentário político vira ataque pessoal. Uma divergência simples vira disputa de autoridade. E, no final, ninguém ganha nada. Marco Aurélio, que governava um império inteiro, aconselhava evitar disputas fúteis. Ele tinha poder real, poder militar, poder político, poder absoluto. E ainda assim, escolhia o equilíbrio. Isso diz muito. Antes de responder a uma provocação, faça uma pergunta honesta: se eu vencer essa discussão, o que eu ganho de verdade? Respeito? Ou apenas a sensação momentânea de ter a última palavra? Na maioria das vezes, o saldo é desgaste. Sêneca alertava que a ira é uma forma temporária de loucura. Durante uma discussão acalorada, você fala coisas que não falaria com calma. Eide de formas que não refletem seu caráter verdadeiro. Escolher o silêncio estratégico não é fraqueza. É maturidade. É entender que nem toda opinião contrária é uma ameaça. Nem toda provocação exige resposta. Nem toda divergência precisa virar confronto. A verdadeira força, como ensina o estoicismo, não está em vencer o outro. Está em vencer a si mesmo. E eu te pergunto:
Você tem gastado sua energia tentando provar que está certo, ou investindo sua energia em viver com mais paz? Reflita sobre isso. Porque, no fim das contas, respeito verdadeiro não nasce do barulho. Nasce da postura firme e serena de quem não se deixa arrastar por qualquer tempestade. Quarta atitude: reescrever o pensamento, não a situação. Existe algo que muitas pessoas só percebem depois de anos de desgaste emocional. Você não controla o que dizem sobre você, mas controla o significado que decide atribuir ao que foi dito. Essa é uma virada de chave poderosa dentro do estoicismo. Sêneca afirmava que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E, se você observar com honestidade, vai perceber o quanto isso é verdadeiro. Alguém critica seu trabalho. Talvez diga que você poderia ter feito melhor. Talvez questione uma decisão sua. A crítica, em si, é apenas um som. Vibra no ar, chega aos seus ouvidos e termina ali. Mas o que acontece depois é que determina seu estado emocional. Você interpreta: não me valorizam. Estão duvidando da minha competência. Depois de tudo que eu fiz, ainda falam isso. Percebe como o fato foi simples, mas a narrativa interna ganhou proporções enormes? É aqui que a maioria das pessoas perde a paz. Não no acontecimento, mas na história que conta para si mesma. O estoicismo ensina algo extremamente prático: reescreva o pensamento, não a situação. A situação já aconteceu. Não pode ser alterada. Mas o pensamento pode. Em vez de reagir com orgulho ferido, experimente perguntar: há algo útil aqui? Existe alguma parte dessa crítica que pode me tornar melhor? Ou então vá além: isso revela mais sobre o outro do que sobre mim. Às vezes, a crítica vem da insegurança de quem fala. Às vezes, da frustração acumulada. Às vezes, da própria dor da pessoa. Quando você muda a narrativa interna, retoma o poder. Você deixa de ser vítima da interpretação automática e passa a ser autor da própria história mental. E aqui vai uma reflexão importante. Quantas situações da sua vida poderiam ter sido mais leves se você tivesse mudado a interpretação, em vez de tentar mudar os fatos? Pense nisso com calma. Porque essa atitude, sozinha, pode transformar sua forma de viver. Quinta atitude: não esperar que os outros ajam como você agiria. Essa talvez seja uma das maiores fontes de frustração na vida adulta, especialmente depois dos 35, 40, 50 anos. Com o tempo, você aprende o valor da lealdade. Aprende sobre compromisso. Aprende sobre respeito. Aprende que caráter não é discurso, é prática. E, naturalmente, começa a esperar que os outros ajam com a mesma medida de responsabilidade que você. Mas é aqui que nasce a decepção. Você faz algo com consideração e espera consideração de volta. Você age com honestidade e espera honestidade de volta. Você se compromete e espera comprometimento. Quando isso não acontece, a frustração aparece. Marco Aurélio registrava em seus escritos pessoais uma lembrança diária: as pessoas agirão conforme são, não conforme você gostaria que fossem. Essa frase é libertadora. Cada pessoa age de acordo com seu nível de consciência, seus valores, suas experiências, suas limitações. Esperar que todos ajam como você agiria é criar uma expectativa que o mundo não tem obrigação de cumprir. Aceitar isso não é ser conformado. Não é baixar o padrão. É ser realista. E o realismo protege sua paz. Quando você entende que o outro age segundo a própria natureza, você reduz drasticamente o espaço da frustração. Você para de se surpreender negativamente. Para de criar expectativas irreais. Para de sofrer por aquilo que nunca esteve sob seu controle. E eu te pergunto com sinceridade: quantas decepções da sua vida nasceram da expectativa de que o outro fosse agir como você agiria? Reflita sobre isso. Talvez você perceba que grande parte do desgaste emocional poderia ter sido evitado com essa compreensão. Sexta atitude: dominar o corpo para dominar a mente. Muita gente acredita que a irritação começa na mente. Mas, se observar com atenção,
perceberá que ela começa no corpo. Respiração curta, punhos fechados, ombros tensos, mandíbula travada. O corpo entra em estado de alerta antes mesmo que você formule um pensamento claro. O estoicismo não ignora essa dimensão física. Pelo contrário, reconhece que mente e corpo caminham juntos. Epicteto ensinava que devemos começar controlando o que é visível, o que está ao nosso alcance imediato. E o corpo é o primeiro território que podemos governar. Se você relaxa os ombros de forma consciente, algo muda. Se solta o maxilar, a tensão diminui. Se respira profundamente, o ritmo cardíaco desacelera. Esses pequenos gestos enviam uma mensagem direta para o cérebro: não há perigo real. E quando o corpo acalma, a mente acompanha. Ao fazer isso, você envia um recado silencioso para si mesmo: eu estou no controle. Isso é poder. Não o poder de dominar os outros, mas o poder de governar a si mesmo. E quem governa a si mesmo não é facilmente dominado por provocações externas. Sétima atitude: afastar-se do que desequilibra. Existe uma crença equivocada de que maturidade significa suportar tudo, permanecer em qualquer ambiente, tolerar qualquer comportamento. Mas o estoicismo não ensina submissão emocional. Ensina discernimento. Você não é obrigado a permanecer em ambientes que drenam sua energia constantemente. Há conversas que sempre terminam em tensão. Há pessoas que vivem em conflito. Há lugares que despertam o pior em você. Pergunte a si mesmo com honestidade: esse ambiente me eleva ou me derruba? Ele fortalece meu caráter ou alimenta minha irritação? Se derruba, o afastamento não é fuga. É estratégia. É entender que sua paz vale mais do que provar resistência em situações tóxicas. Respeito próprio também é saber onde não permanecer. E muitas vezes, a decisão mais madura não é enfrentar, mas simplesmente se retirar com dignidade. Oitava atitude: praticar a empatia estoica. Marco Aurélio escrevia em seus pensamentos que, ao acordar, já esperava encontrar pessoas difíceis, ingratas, arrogantes. Não para se tornar amargo, mas para não se surpreender. Ele compreendia que muitos erram por ignorância, dor ou confusão interna. Quando alguém age com agressividade, talvez esteja carregando frustrações acumuladas. Talvez esteja enfrentando problemas que você desconhece. Talvez esteja perdido dentro de si mesmo. Isso não significa aceitar desrespeito. Não significa permitir abusos. Significa apenas não permitir que a amargura do outro contamine sua alma. A empatia estoica não é ingenuidade. É compreensão estratégica. É olhar para o comportamento do outro e pensar: isso fala mais sobre ele do que sobre mim. Quando você desenvolve essa visão, deixa de reagir com o mesmo veneno que recebeu. E aqui vai uma pergunta final para essa atitude: você tem reagido à dor do outro com mais dor ou com consciência? Porque a verdadeira força, como o estoicismo ensina, não está em devolver na mesma moeda. Está em manter seu caráter intacto, independentemente do ambiente. Nona atitude: priorizar o essencial. Epicteto ensinava que a felicidade depende da atenção ao que realmente importa. Antes de reagir a algo pequeno, pergunte: isso vai importar daqui a 5 dias? Ou 5 anos? Se não vai, não merece sua paz. 10ª atitude: desapego emocional do que não depende de você. Grande parte da irritação nasce da tentativa de controlar o incontrolável. Sêneca aconselhava desejar que as coisas acontecessem como devem acontecer. Você não controla o mundo externo, mas pode transformar seu mundo interno em uma fortaleza. A irritação não é sinal de força. É sinal de dependência emocional do que está fora. A verdadeira força é silenciosa. Está em respirar quando tudo pede reação. Está em manter a dignidade quando o ambiente convida ao conflito. Agora eu quero te fazer uma pergunta direta e honesta. Qual dessas atitudes você mais precisa começar a aplicar ainda hoje na sua vida? Não amanhã. Não quando as coisas melhorarem. Hoje.
Escreve aqui nos comentários a seguinte frase: eu governo minha própria mente. Quando você escreve isso, não está apenas comentando em um vídeo. Está assumindo um compromisso público consigo mesmo. E às vezes, tudo o que precisamos para iniciar uma mudança concreta é essa decisão consciente. Se esse conteúdo trouxe clareza para você, se fez sentido para a sua fase de vida, então deixe o seu like. Isso fortalece o canal e mostra que você quer mais conteúdos profundos como esse. Se inscreva para continuar evoluindo junto com a gente e compartilhe este vídeo com alguém que precisa recuperar o controle emocional e reencontrar a própria serenidade. E clique no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. Ele foi escolhido exatamente para aprofundar essa transformação e te ajudar a fortalecer ainda mais sua mentalidade. Lembre-se, no estoicismo, a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas dominar o que se sente. Como ensinava Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Perceba isso, e encontrará força.